te amarei. Na beleza da tua santidade, Pai. Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Deus, de adorar o teu nome, de render graças a ti, Senhor. Deus, nós rendemos graças a ti, pois tu és digno, Senhor, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, Pai. E aonde quer, Senhor, que as nossas vozes venham chegar, que haja manifestado a tua presença, que haja agido, Senhor, Pai. Que haja, Senhor, ó Deus, ó Pai, a presença que traz tranquilidade e paz. Que a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito. Em tempos, meu Deus, de dificuldades e lutas, nós clamamos, meu Deus, a Tua presença, a Tua graça. Embora não mereçamos, Pai, mas nós clamamos porque o Senhor é misericordioso. A todos aqueles que estão, Senhor, em dias de aflição, a todos aqueles que estão, Senhor Deus, chorando, pranteando, angustiados, que o Senhor venha levar, Deus, do Teu consolo, da presença do Teu Espírito. Ó Deus, a presença, Senhor, que preenche todo o espaço, a presença, Senhor, que vem inundar, Senhor, a vida do ser e trazer, Senhor, ó Deus, sobre ele, sobre nós, aquilo que é necessário para as nossas vidas. Tu és, Senhor, aquele que guarda a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, aquele que nos dá esperança e que nos fortalece, Senhor. Mesmo, Senhor, em meio às tempestades, mesmo em meio às ventanias, mas a Tua presença nos fortalece. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito amigo, colaborador. Ó Deus, que Ele seja presente sempre sobre as nossas vidas. Nós te pedimos o nome de Jesus, Pai. O nome de Jesus, Senhor. O nome de Jesus. Adoramos o Senhor nesta noite, amados. Ainda na nossa casa, da nossa residência. Na impossibilidade de estarmos no culto coletivo, ali no templo, para glorificar o nome do Senhor. Mas crendo na sua palavra que Ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está, para manifestar a sua presença, para estender da sua graça, para ministrar da sua cura, para gerar essa palavra necessária para as nossas vidas, de direção, de alinhamento, de visão, para trazer sobre nós também o convencimento a respeito daquilo que é profético
não só para esse tempo, mas para um futuro ainda que vem. Que o Senhor, meu Deus, continue trazendo essa graça sobre as nossas vidas, mesmo nessa impossibilidade. E a você que está conosco, você que tem sido participante deste culto, você que de alguma forma tem sido impactado pela palavra, pela adoração, que Deus lhe use com poder e graça para testemunhar o que Deus tem feito nesse tempo, através da sua igreja, mesmo na impossibilidade da reunião coletiva, mas na individualidade de cada um, onde cada um, como templo do Espírito Santo de Deus, tem manifestado Deus aonde quer que esteja. Que a graça do Senhor nos ajude dia após dia, o seu favor esteja sobre nós dia após dia, e assim, fortalecidos, nós possamos cumprir aquilo que é o nosso papel, aquilo que é propósito de Deus, e começando assim, adorando, celebrando, ministrando do trono da graça sobre a vida de todos aqueles que estão sedentos, de todos aqueles que estão esperando uma palavra do céu, uma palavra de alinhamento e de renovo. A você, Igreja Batista Nacional, que o Senhor venha encher a sua vida do poder de Atos capítulo 1, versículo 8, de Atos capítulo 2, o poder para testemunhar as maravilhas de Deus, testemunhar os feitos de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, para ser verdadeiros discípulos, para serem aqueles que são os carregadores da arca, aqueles que têm a palavra certa na hora certa, aqueles que ministram do trono da graça, aqueles que têm alimentado-se no santo dos santos e que têm gerado sobre todos que estão à sua volta a palavra de esperança, de paz e de renovo. Sejam fortalecidos no Senhor, sejam avivados no Senhor, dia após dia, no secreto, na ministração de cada palavra. Que você seja cheio do poder de Deus, cheio do mover de Deus, cheio dessa unção que Deus tem liberado sobre a sua vida, para ser testemunha do Senhor, aonde quer que você vá, e a igreja do Senhor seja conhecida através da sua vida e do seu testemunho. Adore ao Senhor esta noite. Ele é digno de honra e glória, de louvor e adoração. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia. Santo. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne Santo, à terra. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Te adoramos, Santo, Santo. Vem receber a nossa adoração, Senhor, nosso louvor. Outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atenta a ouvir as suas criaturas.
Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Digno de honra e glória. Te adoramos. Te adoramos. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Ai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Aleluia. Ai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, adorado. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Declare: santo, santo, santo. Se tua presença só traz alegria. Aleluia. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 santo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Santo Deus, Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito, Senhor. E em Ti, Senhor, que nós confiamos. Adorado é o Teu nome, Senhor. Adorado é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus mais uma vez pela sua vida, por você estar aqui conosco mais uma vez, pela Igreja do Senhor aqui em Lima Campos, especialmente a Igreja Batista Nacional, a igreja que o Senhor tem levantado nesse tempo para perseverar, para demonstrar dentro de uma visão que o Senhor tem dado, que o Senhor tem ministrado, para demonstrar que o Senhor está agindo, manifestando do seu poder nos dias de hoje. Que o Senhor continua operando, que o Senhor continua agindo, naturalmente dentro dos seus propósitos, dentro daquilo que Ele realmente tem de mais especial, que são os seus propósitos, que são os seus desígnios. E nessa noite nós estamos tomados por uma alegria imensa da parte do Espírito Santo, porque uma vez que nós podemos adorar, celebrar o Senhor, essa alegria, ela nos faz transbordar, mesmo em meio ao caos, às lutas, às dificuldades. Há alguns irmãos nossos que hoje estão com algumas dificuldades, estão chorando, estão de alguma forma entristecidos por acontecimentos, mas eu quero profetizar sobre a vida de vocês o renovo do Senhor.
o agir do Senhor sobre as suas vidas. A manifestação da graça, desse favor do Senhor, não só para a salvação, mas também para a edificação da sua vida, para consolo. Alguns perderam pais, avós, esposo, mas a Bíblia, ela nos garante que o Senhor permanece conosco. Propósitos não precisam serem de fato entendidos, simplesmente praticados, levados a efeitos, cumpridos. E é isso que nós caminhamos. Nós caminhamos para cumprir esses propósitos de Deus. Que Deus venha inundar o seu coração, a sua vida, de paz, de graça, de renovo. E assim você se sinta diante do Senhor, fortalecido por a sua presença. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra. E essa palavra, ela tem sido uma palavra muito forte de Deus para a minha vida. Está no Salmo 51. Essa palavra, ela se dá num momento de grande angústia na vida de Davi. Onde Davi, ele entra num desespero espiritual e que naturalmente isso refletiu sobre a sua vida na carne, na pele, que foi o sentir esse afastamento de Deus, o distanciamento de Deus. Não porque Deus houvesse se afastado dele e se distanciado, mas porque ele falhou, porque ele errou o alvo. E isso possibilitou no seu coração o entendimento a respeito desse afastamento. E eu quero nessa noite trazer essa palavra não simplesmente no sentido da transgressão, da nossa falha, mas no sentido da nossa necessidade da presença de Deus, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos precisar. Nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida. Eu gosto sempre de mencionar essa frase do grande teólogo, que ele diz que existe um vazio do tamanho de Deus na vida do homem. E essa é uma grande verdade, porque existem lacunas nas nossas vidas que elas só podem ser preenchidas pela presença do majestoso, do gracioso, do absoluto, daquele que reina, que tem o controle de todas as coisas. Somente Ele pode trazer sobre nós a tranquilidade e a segurança, e Ele traz isso quando Ele preenche esse espaço. Então eu gostaria de mencionar aqui para você, ler para você, 2 versículos do Salmo 51, o versículo 10 e o versículo 11, que diz a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coração reto, e renove em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe, Davi, ele traz essa palavra aqui diante do Senhor, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento ali onde ele se sentia vazio, onde ele se sentia ali inoperante, onde ele se sentia ali, de certa forma, desamparado, onde ele, pela sua falha, pela condição que ele estava, ele se sentia ali, eu diria que não desprezado, mas desligado, propriamente dito, daquilo que era propósito de Deus dele. Ele estava ali atônito diante de toda aquela situação, não simplesmente pelo fato de ter pecado. Ele mesmo, nas suas palavras, ele diz: pequei contra ti, tão somente pequei. O problema de Davi não estava necessariamente na culpa pela falha, porque ele sabia que Deus perdoaria, e ele entra no Salmo justamente trabalhando isso. Eu acredito nas tuas misericórdias, eu acredito que o Senhor traz sobre mim o perdão. Mas o que mais preocupava Davi era, de repente, mesmo ser perdoado e não manter
a presença de Deus sobre a vida dele, não ter esse cuidado de Deus sobre a vida dele. Porque isso que de fato era o que assombrava. Isso é que trazia sobre Davi ali o desespero e demonstrava ali ao seu coração um espírito totalmente infeliz. Eu digo demonstrado porque não havia alegria no seu rosto. Como ele mesmo diz, ele havia perdido esta alegria, a alegria da salvação. Então, amados, eu vejo uma riqueza muito grande nesse texto. Mas eu quero dizer para você, dentro de todo o contexto do que nós estamos vendo aqui no Salmo 51, e do que nós estamos vivendo, e daquilo que representa Deus nas nossas vidas, eu quero dizer para você que o Senhor nos renova segundo a nossa necessidade. Ele tem a capacidade e a habilidade de trazer um renovo, de fazer nova todas as coisas, de mudar as situações, de reverter tudo aquilo que está em caos em uma situação que seja propícia para os seus. Basta tão somente haver da nossa parte o quebrantamento de espírito, o reconhecimento da nossa necessidade de Deus e o nosso caminhar, a nossa busca, para que isso se manifeste de fato sobre a nossa vida. Então Davi ele traz aqui uma demonstração clara e objetiva a respeito da necessidade que ele tem da presença de Deus na vida dele, do conforto de Deus sobre a vida dele. Como é maravilhoso nós podemos sentir a presença do Senhor, no sentido onde não há nenhum tipo de acusação, seja ela por transgressão, por errarmos o alvo, seja ela por alguma ação psicológica da nossa parte, ou angústia, ou seja o que for. Como é bom nós podemos sentir a presença de Deus, como nós necessitamos da presença de Deus. Davi ele deixa claro que a falta de Deus na sua vida o levou a uma vida de angústia. O que é o homem sem Deus? Absolutamente nada. O homem sem Deus é absolutamente nada. Sabe quantos homens têm buscado a reconstrução das suas vidas, o renovo das suas emoções, em coisas, em objetos e até mesmo em pessoas, quando na verdade o renovo e a restauração só pode estar em Deus, porque Ele é aquele que criou, Ele é aquele que fez. Naturalmente é Ele que tem ali a competência para fazer os consertos, para ajustar. Então, diante dos desesperos, das angústias, das lutas, é necessário que nós venhamos recorrer a Ele. Dizer a Ele: Senhor, Tu sabes a dor que eu estou sentindo. Tu conheces o meu coração, porque Tu sondas o meu coração. Tu sabes, dentro da infinitude do Teu conhecimento, aquilo que acontece comigo e a necessidade que eu tenho de Ti. Quando o homem ele se dispõe a depender de Deus, quando nos dispomos a depender de Deus, nós contemplamos o milagre de Deus, porque a sua presença ela se manifesta. Como o próprio apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa insignificância, vem a potencialidade de Deus. Vem o mover de Deus, vem a glória de Deus, vem o manifestar de Deus, para que através da nossa vida Ele seja glorificado. Por isso, a presença dEle é importante na nossa vida. E Davi sabia disso. E é por isso que ele reconhecendo aquilo que ele havia feito, ele, através do arrependimento, ele busca ali, diante do Senhor, obter a sua vida de volta. Ele havia pecado, ele havia falhado. O contexto do que se está no Salmo 51 é o contexto de um pecado carnal. Só que o sentido desse pecado ele se torna algo muito mais abrangente.
porque é algo que afetou a vida de Davi de uma forma que foi um desastre completo nas suas emoções, na sua vida física, na sua vida familiar, em todos os aspectos. Mas quantas vezes também nós pecamos pela negligência, nós pecamos pelo fato da incredulidade de obter espaço na nossa vida, também é pecado. E aí é necessário que, diante dessa análise que nós estamos fazendo e devemos fazer a respeito do que Deus é e do que nós necessitamos dele, da quantidade ou do valor que ele representa para nós e da quantidade do que representa em termos de valores a presença dele na nossa vida, nós nos arrependemos, seja daquilo que realmente tenhamos cometido, seja pecado carnal, seja de certa forma a angústia por qualquer coisa, seja questões emocionais, mas nós sabemos que nós precisamos dele e pelo arrependimento nós nos voltamos para ele. O que nós percebemos diante de todo o contexto aqui é que Deus mostra que o homem precisa dele. E Davi está demonstrando isso aqui, que tudo que o homem precisa está em Deus. E na sua misericórdia que se renova a cada dia. Em Lamentações, capítulo 3, um texto muito conhecido, versículo 22 e 23, Jeremias, o profeta chorão, o profeta do caos, mas também o profeta da esperança, o profeta da verdade, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são infinitas, ela está sobre a sua vida, ela está lhe alcançando constantemente. E ele diz mais: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por que ele está falando em fidelidade? Porque há uma promessa de Deus de ministrar da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E é nela que Davi se apega, é nela que nós devemos nos apegar. Um coração arrebentado, uma mente arrebentada, mas tendo a convicção de que o Deus soberano, todo-poderoso, ele promove as nossas vidas a um estado de liberdade, de esperança, que nenhum outro lugar isso possa vir a acontecer. Por isso ele diz no primeiro aspecto aqui: cria em mim um coração puro. Um coração puro é um coração reto. Criar significa dar existência. O que Davi está dizendo é: se preciso for, sabe, cria. E mais intenso ainda do que isso, o que Davi está dizendo é que eu não tenho pureza. Sabe o que faz de Davi o homem segundo o coração de Deus? É porque ele diz isso. Ele está dizendo: cria em mim um coração puro, um coração reto, porque no meu não há pureza, não há retidão. Sabe? E Deus cria onde não há, porque a presença de Deus manifesta a retidão. Davi está reconhecendo que não tinha pureza no seu coração, que precisava do Senhor para criar nele essa pureza. Olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 51 em questão. Ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Sabe, Davi não estava falando propriamente só de um pecado em si. Ele estava falando daquilo que envolve a sua vida. O fato dele ter concebido em pecado, dele ter nascido em pecado. É por isso que ele diz: cria em mim pureza, cria em mim retidão. É o reconhecimento que isso só está no Senhor. Amados, isso é um esbofetear na soberba. Isso é um esbofetear no egoísmo. Sabe? É levar o homem ao mais baixo nível
humanamente falando, mas é justamente nesse mais baixo nível, humanamente falando, que a manifestação de Deus, a pureza de Deus nos encontra e ali Ele nos exalta pelo seu poder, pela sua graça e para a sua honra. E é assim que aconteceu com Davi. Então Davi, o que nós entendemos aqui é que diante da impureza do seu coração, ele caminhou por esse coração, pelo coração da impureza. E quando você caminha pelo seu coração, você caminha para o fracasso. Mas quando você caminha pelo coração de Deus, você está caminhando para a pureza. Você está estabelecendo sobre a sua vida vitória. Você está estabelecendo sobre a sua vida projetos. Você está concretizando sobre você destino. Caminhar sobre o coração é estar fadado ao fracasso. Caminhar sobre o nosso coração é caminhar na independência do Senhor. Mas caminhar entendendo que precisamos de um coração puro e reto e buscamos isso no Senhor, é caminharmos dentro de um princípio de dependência, de esperança e de convicção do destino que nos aguarda. E é isso que Davi desejava naquele primeiro momento. Ele andou pelo seu caminho e ele errou. Mas agora ele busca caminhar pelo caminho do Senhor, onde a paz, a alegria e a abundância da felicidade. Isso em comparação com aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É por isso que esse mesmo salmista, ele, dentro de uma palavra profética tremenda, ele diz: olha, o Senhor me tirou de um lago chorco de lodo e me firmou sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Ele está dizendo que por ele mesmo é impossível que ele possa alcançar a pureza, mas buscando ao Senhor a criação dessa pureza no seu coração, ele vai poder desfrutar da presença de Deus. O que eu posso aplicar na minha vida diante dessa lição? Que a primeira coisa a se fazer diante de Deus é reconhecer a nossa condição. Seja pecado na carne, seja o pecado da incredulidade, seja o pecado da fraqueza espiritual, seja diversas as situações que nos envolva e que tem nos distanciado do Senhor. Lembre-se da palavra que o Senhor traz para Israel em Isaías 59:1: eis que eu não estou com a mão encolhida para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Não é Deus que se afasta, somos nós, pelos nossos atos, seja ele do pecado carnal, seja ele pela incredulidade, seja ele pela fraqueza espiritual. E a fraqueza, ela está relacionada a essa falta de alimentação, essa falta de busca, a negligência, aquilo que é sagrado e que nos mantém de pé. Olha que coisa tremenda o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo em complementação ao contexto do que Davi vivenciou e expõe, é que nós somos frágeis, é que nós somos impuros, que nós somos imaturos, que nós somos falhos. Mas o Espírito que habita em nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e possibilita-nos estarmos fortalecidos no Senhor, para que o propósito de Deus venha se cumprir sobre as nossas vidas. Sabe, mesmo diante das dores, das angústias, dos males, que são inexplicáveis dentro de uma visão humanista, como a morte, como a doença, as perdas, isso nos torna fracos,
vulneráveis. Mas quando nós buscamos o Espírito, a sua presença, a presença de Deus, reconhecendo que somos frágeis e que dependemos, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos fortalece, nos mantém de pé e nos mantém perseverante, sobretudo a viver os propósitos e os princípios que Ele tem gerado sobre as nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos a vossa mente. Transformar a vossa mente. E vos apresenteis como sacrifício vivo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a sua boa e agradável e perfeita vontade. Precisamos buscar para entender, para compreender. Então, mesmo diante da sua luta e dificuldade, mesmo que você não esteja encontrando força, essa força está dentro de você, na presença do Espírito, que constantemente tem ministrado a palavra dizendo: levanta-te e põe de pé. Eu achei lindo o que Deus fez comigo. Esses dias eu compartilhava com a minha esposa, e no meio assim de algumas situações, o Espírito Santo falou comigo uma palavra tremenda, e que pôde assim me acordar para a necessidade de buscar a presença de Deus, de em toda dificuldade, em toda situação, buscar essa presença de Deus. Lá no capítulo 2 de Ezequiel, isso é um testemunho meu, a palavra logo pela manhã cedo, o Senhor falando sobre a vocação do profeta, o chamado do profeta. O Senhor diz a Ezequiel, e naturalmente falou comigo, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu disse: amém, Senhor. Eu me ponho de pé pela tua graça e pela tua misericórdia, nas incertezas daquilo que eu tenho visto, mas na certeza daquilo que eu tenho esperado no Senhor, na convicção daquilo que o Senhor representa na minha vida, pelas experiências que eu tenho tido contigo. Sim, Senhor, eu me ponho de pé e eu ouço o que o Senhor tem a me dizer. E o que o Senhor esteve ministrando ao meu coração esses dias é que a tristeza ela não é maior do que a alegria que nos espera. É que a paz que excede todo o entendimento, que ela está sobre as nossas vidas, ela é maior do que qualquer situação que tenta roubá-la das nossas vidas. Que a justiça que nós aguardamos ansiosamente, ela é maior, muito mais intensa do que a justiça que nós esperamos nos homens. Diga amém, Senhor. Como o Senhor tem falado conosco, assim como tem falado também ao seu coração. Então o que o Senhor tem dito para nós, e que nós devemos dizer para Ele, é: cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração reto, um coração que possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. O salmista diz: mas renova dentro de mim um espírito inabalável. Parece um contrassenso entre criar e renovar. Ele está criando pureza, ele está criando ali sobre ele um espírito puro, um espírito imaculado, um Espírito Santo sobre a vida dele, transformado. E aqui ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Mantém, Senhor, esse espírito inabalável. Deus cria, amados, e aquilo que Ele cria, Ele sustém. Aquilo que Ele cria, Ele mantém. O que Davi está dizendo aqui sobre o espírito inabalável, Davi está falando da esperança que possivelmente tenha sido abalado diante daquilo que ele estava vivenciando. Quantos de nós temos o nosso espírito abalado, sobretudo na pureza, sobretudo na esperança, sobretudo na paz, na justiça, diante de situações, diante daquilo que nos afeta emocionalmente, espiritualmente, fisicamente,
que causa danos na nossa alma, que causa danos nas nossas emoções. Davi está dizendo: renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não se abala com essas coisas, um espírito, Senhor amado, que não vai falhar diante das circunstâncias, diante das coisas que vêm, das tempestades que são lançadas sobre nós. Davi está dizendo: renovar um espírito é, Senhor, me dá ânimo. É aquilo que o Senhor fez com Josué, quando diz: anima-te, tem bom ânimo. Deus estava restaurando o espírito ali de Josué. Tem bom ânimo, prossegue, eu estou contigo. Aonde você fores, eu vou. Onde tu plantares a planta dos teus pés, eu te darei por possessão. Ser forte, corajoso, valente. Essa palavra é o renovo do espírito, receber um novo ânimo. Todos os dias somos inundados por todo tipo de coisas e precisamos estar firmados naquilo que Deus tem nos ensinado constantemente através da sua palavra. Vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, vale a pena enfrentar os mares, vale a pena enfrentar os rios, vale a pena enfrentar os desertos, os vales. Sempre vai valer a pena, porque sempre, diante de todos os obstáculos, vai haver uma mesa posta para que a gente possa desfrutar dela. Vai haver a recompensa do Senhor. Sempre vai haver. Quem sai andando e chorando, voltará trazendo os seus feixes com a alegria. Essa tem sido a palavra do Senhor para as nossas vidas nesse tempo. Então vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel na carne. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vale a pena ser fiel no Espírito, sabe, crendo no que Ele tem nos falado pela Sua palavra, crendo naquilo que Ele tem nos prometido através da Sua palavra. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento e leve e momentânea tribulação estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, maior que está em nós do que está no mundo. Toda tristeza, ela vai ser vencida pelo ânimo do Senhor sobre o teu espírito. Respira fundo, começa a buscar dentro de ti a presença do Altíssimo. Abre o teu coração para que Ele possa penetrar no mais íntimo, no mais profundo da tua alma e poder trazer das tuas entranhas tudo aquilo que tem te maltratado, tudo aquilo que tem te feito mal, e poder gerar sobre você um renovo, o ânimo necessário sobre a tua vida. O Senhor é maravilhoso e Ele trabalha para gerar sobre nós o ânimo necessário para que possamos prosseguir. Os nossos sofrimentos, como diz o apóstolo Paulo, leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria é no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Por isso, diante disso, meu amado, diante de tudo isso, meu querido, busque essa presença de Deus. Busque o renovo de Deus. Deixe renovar o Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus renovar o seu coração constantemente, através da sua fidelidade ao Senhor. Fidelidade na esperança da concretização daquilo que é necessário para a sua vida. E aí o salmista, ele diz assim, algo tremendo e extraordinário.
Ele diz: não me expulses da tua presença. Essa palavra ela é tremenda, porque a situação que ele estava vivendo era uma situação que permitia a ele sentir a falta da presença de Deus. Ele diz: não me expulse, porque ele sabia que era o mais importante para a vida dele, que a verdadeira vida dele consistia em ter a presença de Deus sobre a vida dele. Mas a presença de Deus na nossa vida, ela gera em nós a segurança que nós precisamos. Independente da situação que possamos estar passando, ela é fundamental para as nossas vidas. Davi diz: diante de tudo que eu estou vivenciando, não me expulses, não me tire da sua presença. Talvez o que nesse primeiro momento Davi não estivesse entendendo é que não é Deus que nos expulsa, é nós que saímos, é nós que nos afastamos através dos nossos atos. Mas essa atitude de Davi em reconhecer a sua falha e a sua necessidade de Deus estava gerando ali sobre ele a proximidade ao Senhor. O que Davi tem demonstrado para nós aqui nessa palavra é que sem a presença do Senhor nós somos frágeis e naturalmente não somos absolutamente nada sem essa presença. A princípio, aquilo que Moisés já dizia lá em Êxodo capítulo 33, diante de todo o pecado da nação, diante do pecado daquelas pessoas ali, elas estavam ali agredindo ao Senhor com os seus atos, com as suas ações, pelo pecado da carne, pelo pecado da incredulidade, pelo pecado da fraqueza espiritual, da indiferença, pelo pecado da negligência. E aí o Senhor traz uma palavra para Moisés, dizendo assim: olha, Moisés, eu vou enviar um anjo com vocês, mas eu não vou. E aí Moisés disse: não, Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Por acaso não é a tua presença na nossa vida que gera o afastamento de nós? Que gera o afastamento das pessoas de nós, do mal de nós, do mundo de nós? O sentido de santidade está relacionado à separação. E separação está relacionada a ter essa presença de Deus. Em outras palavras, nunca deixe de buscar a presença de Deus sobre a sua vida. Ela é que nos faz caminhar seguro. Ela é que nos dá a alegria da salvação. Ela é que nos liberta do medo do inferno. Ela é que nos faz prosseguir, mesmo sabendo que as transgressões, os males, aquilo que está constantemente vindo como acusações sobre as nossas vidas, vem gerar pavores. É a tua presença que tem nos consolado e nos feito impulsionar nessa caminhada. E o remédio está na busca. Está no buscar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, o autor de Hebreus ele diz: portanto, irmãos, temos plena convicção, temos plena confiança, temos plena certeza, temos plena fé para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, qual é? Jesus, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero, reconhecendo quem nós somos, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o que nós estamos fazendo, e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água.
lançando sobre ele toda angústia, todo pecado, toda culpa, todo mal, toda acusação, tudo aquilo que dilacera o nosso coração, tudo aquilo que tem nos afastado do sagrado, tudo aquilo que tem nos envolvido em um ambiente de pecaminosidade, em um ambiente de impureza, em um ambiente que tem de alguma forma nos tornado indignos da presença de Deus. Nos chegamos ao Santo dos Santos através de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, como inicia ali o salmista Davi no Salmo 51, reconhecendo que pecamos contra Ti, falhamos contra Ti, mas que é em Ti que está a nossa esperança, e é na Tua presença que somos restaurados, e assim poder sermos libertos e desfrutarmos da alegria que o Senhor tem para a nossa vida. E naturalmente, Davi diz: mas não tires de mim o Teu Santo Espírito. O homem sem o Espírito Santo de Deus, não sobra mais nada para a vida dele. Absolutamente mais nada. Estar sem o Espírito Santo é estar cego, é voltar a ser cego novamente. É voltar a ser fraco. É poder de alguma forma ali estar novamente numa condição natural de miserável, de pecador. É estar ali numa situação suscetível às armadilhas demoníacas que constantemente tentam nos prender. Davi sabia disso. Davi percebeu que dependia do Espírito Santo. Davi percebeu que ele não era nada sem a presença do Espírito, que a sua adoração não fluía, que tudo aquilo que ele vivenciou em Deus foi uma ação do Espírito, o tocar da harpa para produzir libertação na vida de Saul foi uma ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Ali a pedra que ele rodou naquela funda que atingiu o gigante foi uma ação da presença de Deus, do Espírito de Deus sobre a sua vida. Davi sabia que tudo aquilo que estava em volta, as suas vitórias, as suas ações, era da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não retires de mim o seu Espírito. Diga isso, Senhor. Diante da sua fragilidade, seja ela na pecaminosidade da carne, seja ela na pecaminosidade da incredulidade, daquilo que é incerteza sobre a própria palavra, naquilo que é negligência da nossa parte, ou seja o que for que possa estar de alguma forma bloqueando esse relacionamento pleno entre você e Deus. Comece a trabalhar isso com o Senhor nessa noite. Diga: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito, porque é só Ele que me dá o verdadeiro sentido da vida. É só Ele que vai gerar a esperança necessária para mim. Jesus demonstrou isso quando Ele estava ascendendo aos céus e os seus discípulos, com o coração contristados ali, eles: olha, não vos preocupei, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar só, eu vou, mas vou enviar outro Consolador, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, que habita em vocês, que fortalece vocês, que os assiste nas suas fraquezas, o mesmo que traz convencimento, o mesmo que os impulsiona à presença do Pai, aos santos dos santos, à construção de altares, ao levantar da verdadeira adoração, ao se renderem de forma submissa aos pés daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Se o Espírito Santo for retirado de nós, assim como de Davi, nós fracassaríamos em toda a nossa história, em toda a nossa vida. Ficaríamos fadados a um fracasso eterno. Ficaremos fracassados, fadados a uma vida de mediocridade. Sabe, Saul, ele perdeu o Espírito Santo.
E quando foi tirado o Espírito Santo da vida dele, ele perdeu tudo. Ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu a sanidade, ele perdeu a família, ele perdeu o seu ministério, ele perdeu tudo aquilo que poderia haver de mais precioso na vida dele. Sabe quando Sansão perdeu o Espírito? Ele perdeu a sua honra, ele perdeu aquilo que era projeto sobre a vida dele, ele não conseguiu julgar com a equidade, ele comprometeu o seu ministério, ele comprometeu a história de um povo. Não retires de mim o seu Espírito, Senhor. Essa seja a nossa oração constantemente, todos os dias. Todos os dias. O salmista Davi, ele expressa, amados, que ele não era capaz de encontrar escape, encontrar solução para os seus problemas, encontrar força suficiente para prosseguir, que não fosse em Deus. E aí, como diz o apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que nós possamos aplicar isso ao nosso coração. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só o Senhor pode nos dar a graça, que é o favor, para prosseguirmos, para continuarmos inabaláveis diante de tudo aquilo que o mundo tem gerado sobre as nossas vidas. Só o Senhor pode nos fortalecer diante da sua magnífica presença. Por isso, busque renovar o seu espírito. Busque no Senhor a pureza para o seu coração. Busque no Senhor a presença dele sobre a sua vida. Busque no Senhor que o Espírito Santo, o selo da promessa, seja constante sobre você, hoje e eternamente. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua graça salvadora, infinita e salvadora, que o amor incondicional do nosso Deus Santo e bendito, que a consolação do doce Espírito Santo de Deus, e a sua comunhão e a sua presença, assim como também a presença e a comunhão da igreja, seja conosco, comigo e com você, eternamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que você tenha uma semana próspera no Senhor, na sua casa e em todos os seus negócios, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Na paz de Cristo.